Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos aprender a criar uma página simples utilizando HTML, CSS e JavaScript. Vamos passar por alguns dos principais conceitos como cabeçalho, menu, navegação, display flex, responsividade, rodapé e também vamos aprender a criar um slider simples utilizando JavaScript puro. Tá certo? A única coisa que eu fiz aqui foi criar uma pasta chamada aula, em que eu coloquei algumas imagens e na descrição do vídeo eu vou colocar o link desse projeto para que vocês consigam pegar essa pasta e depois analisar o código com calma, beleza? Eu vou começar aqui, vou abrir aqui o meu VS Code e vou abrir a pasta que eu criei, a pasta aula. Beleza? E vou começar criando aqui um arquivo index.html. Vamos criar aqui uma estrutura, né? Aqui a gente vai definir a linguagem como sendo PTBR. Vou começar criando aqui o cabeçalho. E aqui a gente já pode definir algumas tags que são importantes. A primeira é a tag meta_char7, em que a gente vai definir aqui como sendo UTF-8, para que caso a gente escreva algum texto com acento, a gente não tenha problemas ali de leitura no navegador. A segunda tag que a gente vai colocar aqui é a tag meta de viewport. Ela vai nos ajudar a manter uma responsividade ali no nosso código e eu vou passar ali pelas duas propriedades que a gente vai colocar e vou explicar um pouquinho, beleza? Mas vamos definir aqui primeiro tag name, vamos colocar aqui viewport e o content, a gente vai colocar duas propriedades que são muito importantes. O idif, a gente vai setar que o idif do nosso código, ele vai ser sempre o tamanho do idif do dispositivo que está sendo acessado. E o segundo parâmetro que a gente vai colocar é o initial scale igual a 1.0. O que isso aqui vai fazer e como que isso aqui vai nos ajudar? O idif device, o idif, ele vai nos ajudar a definir a largura da viewport, né, da nossa estrutura, para ser exatamente a largura do dispositivo que a pessoa está acessando. Então, às vezes, a gente pode ali definir uma largura no nosso código e aquilo ali não se ajustar porque o dispositivo que o usuário está acessando, ele por algum motivo, o navegador ou algo nesse sentido, tem propriedades diferentes, nativas, e isso pode acabar atrapalhando o seu código. Então, a gente está dizendo aqui que a largura da nossa estrutura HTML vai ser sempre a largura do dispositivo, beleza? E o segundo parâmetro, que é o initial scale igual a 1.0, vai definir o nosso nível de escala inicial da página para sempre 1.0. Isso significa que a página vai ser sempre exibida inicialmente na sua escala original. Então, nunca com uma ampliação ou uma redução. Isso vai nos ajudar a exibir sempre o conteúdo de uma forma organizada ali na tela do usuário. Beleza? A próxima tag que a gente vai definir aqui é a nossa folha de estilo. Que a gente não criou ainda, mas eu já vou colocar aqui porque a gente vai precisar linkar ela. E o href vai ser um arquivo que eu vou criar chamado style.css. Prontinho. E agora eu vou criar a minha tag de título da página. Então, título, estrutura, HTML, code start. Para quem não sabe, esse título é o título que fica lá na aba do navegador quando você abre uma página. Vamos começar criando aqui a folha de estilo. Vou criar um novo arquivo, chamar ele de style.css. Vou deixar ele em branco por enquanto. E vamos fechar aqui o nosso cabeçalho, no caso aqui já está fechado. Vamos seguir para o nosso corpo, né, da nossa página. Vou definir aqui primeiramente uma tag header, que vai ser o cabeçalho, onde a gente vai colocar a nossa logo e o menu. Vou criar aqui uma div com a classe logo, para a gente colocar a nossa logo. Então, logo. E vou linkar. Essa logo ela está na pasta image e logo.png. E vou colocar um texto alternativo aqui como sendo logo code start. Beleza, dito isso, se a gente simplesmente for lá, né, no nosso HTML, eu vou voltar aqui e vou abrir o nosso HTML. A gente não tem
Nada. Temos só a logo aqui e um Szinho que está sobrando ali na estrutura do HTML. Vamos ver onde que isso aqui está. Ah, achei. É, aqui na linha 4. Vou salvar. Prontinho. Temos só a nossa logo. Agora, seguindo, vamos criar primeiramente o nosso menu e depois a gente parte para a estilização. Para montar a estrutura do menu, eu vou usar a tag nav de navegação e vou colocar aqui a minha lista de elementos. Vou criar uma lista não ordenada, em que eu vou utilizar aqui um href como se eles tivessem um link, cada um, né, para uma página. Lembrando que eu não vou criar as páginas, isso aqui é só de fato um exemplo, beleza? Eu vou fechar aqui a tag A e vamos chamar ele de home e vamos duplicar isso aqui. Próxima vai ser produtos. Próxima, serviços. E a próxima, contato. Pronto. Se a gente voltar lá, temos já a nossa logo e uma lista não ordenada e nada disso está estilizado, ok? A próxima coisa que a gente vai colocar aqui é o nosso menu mobile, em que ele só vai aparecer quando a gente estiver em telas menores. Para isso, vamos criar aqui, criar uma div e vamos colocar uma class nele. Essa classe a gente vai chamar de mobile menu icon. E o conteúdo dessa div vai ser o código que faz esse ícone aparecer. No caso, não se preocupem, vocês vão ter acesso a esse código, então não precisa memorizar. E comercial, hashtag 9776 e ponto e vírgula. Vamos ver lá o que aconteceu. Prontinho, está lá o nosso ícone. Agora, a gente já tem tudo que a gente precisa para a nossa estrutura HTML. Vamos partir para a estilização. Aqui no nosso arquivo de estilo, eu vou começar setando algumas coisas que a gente vai precisar antes de entrar de fato na estrutura. Vou colocar aqui no body um font family, Arial e, se não, uma fonte sem serifa. Não quero helvética e vamos colocar aqui que a margem vai ser sempre 0 e o padding vai ser sempre 0. A gente define isso pelo fato de que muitos navegadores eles podem vir com uma margem ou com um padding já nativos dele, e isso pode acabar interferindo na nossa aplicação, então é muito bom que a gente sempre zere isso antes da gente começar a desenvolver, para que a gente sempre resete, né, os estilos daquele navegador que a pessoa vai acessar, e isso não interfira na navegabilidade da tela quando ela estiver acessando, ok? Eu vou também dizer que o background da nossa aplicação, ele vai ter um background F4, 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 um cinza bem clarinho e só para dar uma diferenciação e ficar um pouquinho mais bonito, ok? Depois disso, eu vou dizer que todas as nossas imagens elas vão ter um tamanho máximo de 100% para que ela nunca fique maior do que isso. Ok, isso aqui são estilos gerais, então isso é só para a gente começar a criar as nossas definições e ter uma organização melhor do nosso código. Vamos partir agora para a estilização do nosso cabeçalho. Eu vou colocar aqui uma div de comentário só para separar os nossos estilos, ok? Então, estilo do cabeçalho. Beleza. Vou começar estilizando o meu header. O que eu quero que ele tenha? A primeira coisa que a gente precisa imaginar é que eu quero que a minha logo fique na esquerda e o meu menu fique na direita. A melhor forma de a gente fazer isso, a gente pode simplesmente dizer que o meu cabeçalho ele vai ser do tipo display flex. Isso vai fazer com que os elementos fiquem lado a lado inicialmente, e isso vai nos ajudar na nossa organização. A segunda coisa que eu quero é que eles fiquem cada um de um lado. Então eu posso definir um justify content como space between. O que vai acontecer aqui é que eles vão ficar cada um de um lado. Ah, por que ficou um no meio e o outro no canto? Porque o space between ele vai criar um espaço igual entre todos os elementos. No caso, se eu tivesse 2, ele iria lá para o canto. Como eu tenho 3, ele vai criar um espaço igual entre os 3 elementos. Porém, a gente vai sumir com esse menu icon aqui do mobile e o nosso menu ele vai para o canto daqui a pouquinho, beleza? Vamos seguir aqui. A outra coisa que eu quero é que eles fiquem sempre alinhados no meio,
Mas antes disso, eu vou definir aqui um background para a gente poder ter uma noção melhor de espaço. Eu vou colocar aqui que o nosso header ele vai ter uma cor cinza. Vou recarregar aqui. Prontinho, já está lá com a nossa cor. E eu vou dizer também que o texto do meu cabeçalho ele vai ser branco. Seguindo, eu quero que os elementos do meu cabeçalho eles tenham uma margem interna, um espaçamento interno de 10 pixels para cima e para baixo e 20 pixels para um lado e para o outro. Por que isso? Porque senão os elementos vão ficar muito grudados nos limites da tela, tanto em cima quanto embaixo, quanto dos lados. Então eu vou definir 10 para cima e para baixo e 20 pixels para um lado e para o outro. Feito isso, vamos ver aqui o que vai acontecer. O padding ele fez esse trabalho de não deixar o elemento grudado nem em cima nem embaixo e nem de um lado e nem do outro. Então a gente já consegue ter os elementos um pouquinho mais organizados. E agora eu quero dizer que todos os meus elementos eles vão ter que estar centralizados em relação à minha altura. Para isso eu vou definir aqui um Align Item Center e vou salvar. Perceba o que vai acontecer. Todos os meus elementos estão centralizados em relação à minha altura. Ok? Porém, eu não quero que a minha logo fique desse tamanho. Eu vou querer que a minha logo ela tenha simplesmente uma largura de 100 pixels. Eu não preciso definir a altura, porque quando eu salvar aqui a minha largura como 100 pixels, a altura automaticamente vai ser redimensionada para que fique proporcional a essa largura. Então, se eu salvar aqui, prontinho, já está lá a nossa logo menorzinha, ok? Então, vamos para a estilização do nosso menu. Para estilizar o menu, eu vou ter que voltar aqui e vou colocar uma classe na nossa tag neve. Eu poderia estilizar direto na minha tag neve, tá? Fazendo dessa forma, colocando o estilo aqui. Só que pensem que muitas das vezes vocês podem utilizar a tag neve em outras partes do código em que vocês tenham navegação e se você estilizar dessa forma, você vai acabar influenciando na sua tela como um todo. Então eu setei ali uma classe menu para que eu possa estilizar e falar simplesmente com aquela tag em específico. Então eu vou dizer aqui que a minha classe menu, na minha lista desordenada, o que ele vai ter? Primeiramente eu não quero que apareça aquelas bolinhas, então eu vou dizer um list style none. Depois eu vou dizer que eu quero que eles fiquem um do lado do outro, usando display flex. E aí eu vou definir um padding aqui de 0 pixel para cima e para baixo e 10 pixels para a direita e para a esquerda. Inicialmente, a gente não vai ter nenhum impacto relacionado a esse padding, porque ele ainda não está no canto, tá? Então, se eu for lá na nossa tela, vocês vão perceber que o menu ele vai estar na horizontal, porém os elementos ainda vão estar grudados. Se eu recarregar aqui, feito isso, os elementos estão na horizontal, porém eles estão grudados. Vamos seguir para que a gente consiga agora colocar os elementos com espaçamento um do lado do outro. Eu vou dizer aqui, então, que o meu menu, os elementos da minha lista desordenada, eles vão ter uma margem right de 20 pixels, ou seja, cada elemento vai ter uma margem para a direita de 20 pixels e assim eu vou conseguir fazer com que eles fiquem separados. Beleza? Depois disso, a gente vai falar com o nosso link. A gente vai tirar essas propriedades que já vêm instaladas com o link, que é a cor, o sublinhado, enfim, e vamos colocar do nosso jeito. A primeira coisa que eu quero é tirar o sublinhado. Para isso, eu vou definir aqui um text decoration como none. Isso vai fazer com que o sublinhado já possa não aparecer mais. Depois disso, eu vou dizer que eu quero que a cor desse menu ele seja branco. Então, todos os itens vão ter a cor branca. E vejam só, aqui nós vamos criar uma pequena animação para quando a gente passar o mouse em cima. Eu vou definir aqui embaixo uma tag, a mesma classe menu. Vou colocar aqui o meu link A e vou definir um efeito que é com o hover. O hover a gente consegue selecionar a propriedade quando a gente passa o mouse em cima daquele elemento. E eu vou dizer que quando eu passar o mouse em cima do elemento, eu quero a cor vermelha. Porém, se eu recarregar a página aqui, perceba que está muito rápido. Eu coloco o mouse, ele já fica vermelho. Eu quero que essa transição ela seja um pouquinho mais leve. Para isso, eu posso usar uma propriedade chamada Transition. E aí, quando eu uso a propriedade Transition,
eu preciso definir qual propriedade eu quero colocar aquela transição e o tempo que eu quero que ela aconteça. Então, a propriedade é a propriedade color. E o tempo eu vou colocar 1.5 segundos. E vou salvar. Se eu for lá no meu navegador agora, perceba que já está demorando um pouquinho mais para poder trocar. Beleza? Então, isso aqui vai fazer com que o elemento ele faça uma transição mais suave e vai ficar um pouquinho mais bonitinho no seu código. A próxima coisa que a gente vai fazer é falar com o nosso elemento do menu Mobile. Então, aqui ó, eu vou colocar o Mobile Menu Icon e vou dizer para ele que naturalmente ele não vai aparecer. E também vou dizer que ele vai ter um font size de 20 pixels. Isso aqui vai definir o tamanho do meu menu quando ele chegar no mobile, ok? Então, se eu recarregar a página aqui, perceba o que vai acontecer. Tanto o meu menu vai desaparecer, quanto esse menu aqui vai chegar lá para a direita. Pronto, já chegou. E o que eu falei em relação ao espaço aqui desse padding, se eu tirar, ele vai chegar até um pouquinho mais para a direita. Percebam? Tá vendo? E aí fica a critério de vocês. Eu gosto dele um pouquinho mais afastado. Então, eu vou deixar da forma que eu coloquei. Vamos seguir agora para a nossa seção de produtos. Nós vamos criar um slider utilizando JavaScript puro. Para começar, eu vou criar aqui uma section e vou colocar nela uma class e vou chamar de products. Dentro dessa seção, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma div que vai segurar todos os elementos do nosso carrossel. Então, eu vou criar aqui e vou colocar uma classe nela que vai ser carrossel general container. Primeiro nós vamos criar toda a estrutura HTML e depois a gente utiliza, beleza? Vou colocar aqui um título que vai ser produtos cold start. Esse vai ser o título do nosso carrossel. Vou salvar e vamos lá. Aqui dentro eu vou criar uma classe chamada product. Essa div interna ela vai ser responsável por segurar ali as setas do nosso slider, mais as informações que são internas relacionadas à imagem, informações do produto, etc. Então, seguindo, a primeira coisa que eu vou colocar são os botões do nosso slider. Eu vou criar aqui um button, vou colocar um ID nele de prev.btn, vou colocar uma class nele de carousel.btn. Vou salvar e aqui a gente vai precisar colocar alguma coisa para ser a nossa seta. Para isso, nós vamos um site chamado PiliApp e vamos copiar o ícone de lá. Então, eu vou vir aqui no Google e vou pesquisar por PiliApp. Vou procurar aqui símbolos de triângulo. Posso clicar aqui e vamos copiar primeiramente o da esquerda e vou colar aqui. Depois disso, eu vou criar o outro botão, que é o button com ID next.btn. E vou colocar a mesma classe que é o carousel.btn. E aqui nós vamos colocar a seta para a direita. Vou copiar aqui. E pronto. Entre os botões, eu vou começar colocando os elementos do nosso carrossel. E aí, eu vou criar uma div, primeiramente, que ela vai ser o container interno desse carrossel, que vai ser responsável ali por organizar melhor as informações. E dentro dele eu vou criar uma outra classe chamada carousel, eita, escrevi errado, para eu conseguir dizer para o meu JavaScript que esse elemento vai ser responsável por passar cada item. E ele vai ser o pai de cada item do meu carrossel. Então, vou chamar de carousel item, a div interna. E aqui dentro a gente vai colocar as nossas informações relacionadas ao slider. Vou começar colocando uma imagem. E no caso, elas estão na página image. E aí eu vou colocar a imagem vermelha. Vou colocar aqui um texto alternativo que é o produto cold start. Salvar. E vou criar uma lista desordenada para colocar as informações do nosso produto. Vou criar aqui uma propriedade nome, chamar de aula cold start. Depois eu vou criar outra
vai ser o preço. E vou criar outra que vai ser a descrição. Aula focada em ajudar o aluno. Pronto. Se eu voltar lá, vamos ver como é que tá. Vou recarregar a página. E a gente já tem aqui as informações do nosso slider. Só que a imagem não funcionou. Vamos ver o que aconteceu. Coloquei uma barra aqui. Se eu recarregar, prontinho, está funcionando. Agora vamos para a estilização do nosso container. Na verdade, antes da gente estilizar, eu vou colocar aqui também um botão que vai ser comprar agora. Só para a gente colocar mais uns efeitozinhos e ter também uma ação, né, nesse produto. Feito isso, eu poderia simplesmente duplicar, né, cada item. Então, se eu fizesse isso aqui e colar, no caso, vamos fazer um carrossel com 3 produtos. Se eu recarregar aqui, a gente tem 3 produtos. Beleza, vamos estilizar e ver o que acontece. Aqui no nosso arquivo de estilo, eu vou começar criando uma seção de estilo dos produtos. Estilo da seção de produtos. Eita. Vamos começar falando com a nossa section products. Eita, escrevi errado 2 vezes. Products. E aqui eu vou definir que ela vai ter uma largura máxima de 1200 pixels. Ou seja, em telas maiores, eu não quero que a minha seção ela ocupe a tela toda. Eu quero que ela simplesmente pare de crescer em um determinado momento. Além disso, eu quero dizer que ela vai sempre ficar centralizada. Para isso, eu poderia ali colocar uma margem zero alto. E isso significa zero para cima e para baixo e automático para um lado e para o outro. Só que se eu disser isso, a minha seção vai ficar grudada no menu e eu não quero isso. Então eu vou dizer que eu quero 10 pixels para cima e para baixo e automático para um lado e para o outro. Uma outra propriedade que eu também quero é que ela seja display flex, para que os elementos consigam ali se organizar um pouco melhor, e eu vou centralizar essa div horizontalmente. Vamos ver aqui como é que está ficando. Pronto, a gente já conseguiu centralizar os nossos elementos e está um pouquinho mais organizado. Agora vamos dar sequência na utilização e vamos falar com o container geral do nosso carrossel. Então, para isso, eu vou colocar a classe aqui Carousel General Container. E vou começar falando para ele que ele vai ter um display flex. Se eu salvar aqui e recarregar a página, percebam que os meus elementos eles estão um do lado do outro, né? Se a gente voltar aqui no HTML, essa classe ela segura 2 elementos. Primeiro, o meu título, H1, e a minha classe Product. Então, se eu coloco o displayFlex nessa classe Py, tanto o meu título quanto a classe Product, eles ficam lado a lado. Então, não é isso que a gente está querendo. Eu vou querer que eles fiquem um embaixo do outro. E para isso eu coloco aqui um Flex Direction Column. Vou salvar. E pronto. Isso aqui já está resolvido. E os dois estão um embaixo do outro. Seguindo, eu vou colocar aqui uma propriedade Align Items para os meus elementos centralizarem. E vou dizer que a minha div ela vai ter um fundo branco. Se eu recarregar aqui, podemos ver que a gente já está com algumas alterações. Além disso, eu também quero que os meus elementos eles não fiquem grudados na borda. Então, para isso, eu vou colocar aqui um pad de 25 pixels. Vou recarregar. Os meus elementos eles agora já estão um pouquinho afastados da borda e está melhor um pouquinho. Eu vou colocar também que a minha altura desse container ela vai ser fit content. Para quem não sabe o que é isso significa que eu não estou dizendo qual o tamanho específico do meu container. Ele vai simplesmente crescer de acordo com os elementos que vierem. Então, quanto mais elementos tiver, mais esse elemento vai aumentar na altura, tá certo? Então basicamente para isso que serve a propriedade fitContent. Seguindo, eu também quero que o meu container ele tenha 20 pixels de borda arredondada. Então, recarregando, está lá a nossa borda arredondada.
Agora nós vamos falar com a nossa classe Product. Aqui a gente tem alguns elementos, né, que são as nossas setas, o nosso container contendo o nosso container com as imagens, os itens, cada um, e o nosso outro botão também. E eu quero que esses elementos eles fiquem um do lado do outro. Então, para isso, eu vou colocar a minha propriedade aqui, display flex. Vou recarregar e pronto. As setas estão gigantescas, né? Mas podem perceber que funcionou. Os elementos agora dentro da classe Product, eles estão lado a lado. A próxima coisa que a gente vai fazer é falar com o nosso container que está um pouquinho mais interno, que é o nosso carousel container. Para ele, eu vou dizer que eu quero um overflow hidden, para que ele não, quando ele tiver mais elementos, né, igual é o caso, quando a gente fizer a nossa animação para ele passar para o lado, ele não tenha ali um scroll nem lateral, nem vertical. Então essa propriedade a gente consegue remover o scroll para que não apareça. E também vou dizer que eu quero que ele tenha 300 pixels. Então o nosso slider ele vai ter somente 300 pixels. Vou recarregar. Podem ver agora que o nosso elemento ele já está bem menor. Agora a gente vai utilizar o container que segura os elementos da imagem, da descrição e o botão dos nossos produtos. Nessa classe, eu quero que os meus elementos eles tenham ali um display flex e que a transição deles seja do tipo transform, ela demore 0,5 segundos e ela tem um efeito de ease in out. Isso vai fazer com que a nossa transição de um slide para o outro ela seja um pouco mais suave. Agora vamos utilizar o container que segura cada um dos elementos do nosso slide, que é o carousel item. Para ele, eu vou dizer que ele vai ter um display flex, ele vai ter a propriedade flex direction column e aqui a gente vai precisar também colocar mais duas propriedades de flex. A primeira que eu quero é definir aqui o meu flex shrink com 0. Isso vai fazer com que cada elemento ele ocupe o espaçamento que foi pré-definido para ele e não encolha. O flex shrink ele é muito utilizado quando você quer garantir que o elemento, quando você muda ali a proporção da sua tela, a largura, e você quer garantir que aquele elemento ele não mude a sua propriedade. A gente vai e define o flex shrink como 0 para que ele não encolha. A próxima propriedade que a gente vai colocar é o flex basis e nós vamos definir ela com 100%. Essa propriedade ela vai definir o tamanho inicial dos elementos. E eu quero que o meu slide sempre tenha os mesmos 300 pixels. Então a minha imagem não mude, nem os elementos internos eles mudem a sua largura. Então eu vou garantir que eles vão ser sempre 300 pixels. Depois disso eu vou definir que os meus elementos vão ficar centralizados e vou centralizar eles também na horizontal. Vou recarregar. Pode perceber que agora todos os meus elementos eles estão organizadinhos no meio do nosso container. Seguindo a estilização, nós vamos falar agora com a nossa descrição e nós vamos tirar aqui esses estilos que vêm pré-definidos. Eu vou colocar aqui carousel item e vamos falar com a nossa lista. Nessa lista eu vou definir que ela vai ter um list style none. Vou definir que ele vai ser do tipo display flex, flex direction column e se eu recarregar, agora a gente já está sem aquelas bolinhas, né? Só que os elementos estão grudados. Para isso, para eu poder dar um espaçamento melhor, eu vou colocar aqui um gap de 5 pixels. Esse gap ele vai fazer com que os elementos tenham uma espaçada. Pronto. Agora está um pouquinho melhor organizado. Eu também vou voltar aqui no HTML e vou dizer que as propriedades de cada elemento elas vão ser negrito. Então eu vou colocar aqui a tag strong. Eita. Vou colocar no preço, vou colocar na descrição também, depois eu vou apagar os demais e replicar. Eita. Salvar. Vou apagar esses dois itens e vou replicar os meus elementos. Pronto.
Agora as propriedades estão melhor organizadas. Seguindo para a nossa estilização, agora eu vou falar com o nosso botão. O meu container button ele vai ter um background color F4, F4, F4. Ele vai ter uma borda 2 pixels solid red. Ele vai ser arredondado em 10 pixels. Ele vai ter um espaçamento interno de 5 pixels. A cor do texto preta, ela já é preta por natureza, mas vamos garantir que ela vai ser sempre preta. E vamos colocar um cursor pointer nesse botão. E vamos colocar também uma transição. Agora nós vamos escolher a propriedade background color. E vamos definir que em 1.5 segundos ela vai mudar. E também vamos colocar na propriedade color 1.5 segundos também. Depois disso, eu vou ter que colocar aqui o hover. Vou falar com o meu botão e vou colocar aqui o hover nele. Eu vou dizer que eu quero que o background do meu botão ele fique vermelho quando passar o mouse e a cor fique branca. Pronto, feito isso, podemos recarregar. E pronto, aparentemente não deu certo. Vamos ver o que aconteceu. Já entendi o que aconteceu. Aqui em cima, ao invés de estilizar o botão no meu Carousel Item, eu estilizei um container, né, que nem existe. Então, vou trocar aqui para Carousel Item, vou recarregar e pronto. Agora, meu botão está estilizado e está com a minha transição do jeito que eu queria. Por último, relacionado à seção de produtos, eu vou colocar aqui o estilo para as nossas setas. A classe que elas têm é a Carousel BTN. Eu vou dizer que elas vão ter 24 pixels de tamanho. O background delas vai ser transparente. Elas não vão ter borda por garantia e o cursor vai ser pointer para quando a gente passar o mouse ele mostrar ali a mãozinha. Vou recarregar e pronto. A gente está aqui agora com a nossa seta estilizada do jeito que a gente quer e percebam que ela sumiu, né, dos outros elementos. Mas a gente vai arrumar agora com JavaScript. Vamos lá. Vamos criar aqui um arquivo script.js e vamos chamar ele no nosso index.html. Aqui embaixo eu vou colocar o nosso script e vou linkar ele. Pronto, agora a gente pode começar a criar aqui o script do nosso carro. Vou começar aqui criando uma constante que vai ser a nossa carousel container. Para isso, a gente vai pegar aqui do document, a gente vai selecionar a nossa classe, né, carousel, que vai ser a que a gente quer manipular. Depois disso, eu vou pegar aqui o nosso botão e a gente consegue pegar ele pelo ID que a gente colocou lá no nosso HTML, que é o prevbtn. Vamos pegar também o nosso botão de avançar, que é o nosso nextbtn. E vamos criar aqui o nosso... E vamos pegar também os nossos itens do nosso carrossel. Isso aqui eu vou ter que usar o query selectoral, pegando todo mundo que tem a classe de carousel item. E beleza. Agora, a gente precisa manipular essas informações para que a gente consiga fazer a transição de um slide para o outro. Se a gente voltar aqui no nosso navegador, os elementos ainda estão todos desorganizados. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que esse elemento que tem a seta, ele fique sobreposto aos demais e só apareça um elemento de cada vez. Para isso, uma informação muito importante que a gente tem que saber é o index do nosso slide, em qual elemento que está a nossa transição. Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro.
a gente tem que lembrar sempre que o index de um array, né, de um conjunto de elementos, ele começa com 0, então nós vamos inicializar a nossa variável com 0. A próxima coisa que a gente vai fazer é criar a nossa função de recuar o nosso slide. Então, para isso, eu vou escutar um evento, e esse evento ele vai ser o evento de clique no nosso botão. Vou colocar aqui uma arrow function, e vou dizer que, quando o usuário clicar na minha seta para voltar, eu quero que o meu current index ele passe a assumir o valor máximo que eu tiver entre o meu index atual menos 1 ou 0. Ou seja, se eu tiver elementos ainda para serem vistos, se eu tiver, por exemplo, no current index igual a 2, eu quero recuar para o 1. Agora, se eu já tiver no current index igual a 0, ele vai tentar reduzir menos 1. Só que eu não quero que isso aconteça. Eu quero que quando ele chegue no 0, ele não continue voltando. Então, ele vai fazer aqui, né, se esse current index fosse 0, 0 menos 1, ele seria menos 1. Entre menos 1 e 0, o maior é 0. Então, ele não deixaria com que o meu slide continuasse voltando para os elementos que não existem, porque a gente já chegou no primeiro elemento da nossa lista. Da mesma forma, eu quero fazer a minha função para avançar o nosso slider. Vou escutar aqui o evento de clique, vou colocar uma arrow function, e nela eu quero que o meu current index ele seja o número mínimo entre o meu current index atual mais 1. Ou seja, se eu ainda tiver, né, elementos para passar, eu quero avançar mais 1 nessa lista. Do contrário, se eu já estiver no último, eu quero que ele pare. Para isso, eu vou verificar o tamanho do meu array menos 1. Então, se eu estiver na última posição dos meus elementos, eu não quero que ele continue avançando, eu quero que ele pare. Então, dessa forma, a gente não deixa o nosso slide avançar para um conjunto de elementos que não existe. Depois disso, a gente vai criar aqui a nossa função que vai, de fato, atualizar o nosso carrossel. E eu vou chamar ela de update carousel. Para a gente poder atualizar o nosso carrossel, a primeira coisa que a gente tem que saber é a largura de cada item dos nossos elementos, para a gente poder avançar de um elemento para o outro e um sumir da tela e o outro aparecer. Para isso, para a gente descobrir o tamanho do nosso elemento, eu posso criar aqui uma constante chamada itemWidth, em que a gente vai pegar o nosso items, né, na posição que ele tiver do index, acessando a propriedade offsetWidth. Dessa forma, a gente vai conseguir saber a largura do nosso elemento. A segunda coisa que a gente precisa saber é o quanto que a gente precisa avançar em cada posição do nosso array. Para isso, eu vou criar aqui uma constante chamada offset, em que a gente vai pegar o nosso current index, o nosso elemento atual, só que negativo, multiplicado pela largura de cada elemento. Então, se a gente, por exemplo, tiver no item 2, o current index ele seria 2 vezes 300, que seria a nossa largura. Né? Então, 2 vezes 300 daria 600. E aí a gente coloca esse menos para que o movimento ele fique contrário ao nosso clique. E daqui a pouquinho eu vou tirar esse menos na hora que estiver funcionando no slide para que vocês entendam do que eu estou falando. Depois que a gente já sabe a largura e o quanto que a gente precisa andar, a gente precisa aplicar o efeito. Então, para isso, vou chamar aqui o meu carousel container. Na propriedade style, eu vou setar o transform dele, colocando o translate no eixo X, em que ele vai andar o meu offset em pixel. Prontinho, está feita a nossa função de atualização do nosso carrossel. Depois disso, agora a gente pode chamar, né, a nossa função, senão ela não vai ser executada. E eu também preciso atualizar o meu index a cada clique. Então eu preciso chamar essa função aqui dentro do prev.btn e também do next.btn. Se a gente voltar aqui no nosso slide, perceba que ainda não funcionou. Deveria ter funcionado. Vamos voltar aqui no nosso estilo e ver o que aconteceu. Vou clicar aqui no meu estilo.
De cara, a gente pode ver aqui que eu selecionei o container em vez de selecionar o carossel. Vou recarregar, vamos ver o que aconteceu. E é isso. Eu vou clicar aqui no botão. Opa, também não funcionou. Vamos voltar. E agora provavelmente o problema esteja no nosso script. De cara eu posso ver aqui que eu escrevi clique errado. Esse foi um dos meus erros. Vamos recarregar aqui e ver se funciona. Vou clicar aqui. Ainda não funcionou. Deixa eu só rever o código rapidinho. Container do carrossel, query selector. Acho que aqui está o meu erro. Na verdade, é que a gente não quero falar com todos os elementos, eu quero falar com apenas um dos elementos. Então, um de cada vez no caso. Então, eu não posso selecionar todos, tenho que selecionar apenas um. Se eu recarregar a página e passar, agora sim está funcionando. Então, todos os meus elementos eles estão escondidos e quando eu chego no meu primeiro elemento, que é esse no caso aqui não está mostrando, né, os textos diferentes, mas a gente sabe que esse é o meu primeiro elemento porque eu só tenho 3. Se eu tentar clicar, ele não avança, ele não volta no caso. Se eu tentar avançar também, avancei para o segundo, avancei para o terceiro e tentar clicar novamente, ele não avança para o próximo. Então, dito isso, está certinho e está finalizado a parte do nosso carrossel. Podemos ir para o nosso rodapé para a gente finalizar a nossa página de produtos. Para isso, eu vou colocar aqui uma tag footer, vou criar aqui uma classe social icons, em que eu vou colocar uns ícones de rede social e vou começar linkando todos eles aqui. Vou começar com o Instagram. Para todas as imagens a gente sempre coloca um texto alternativo por causa de SEO e acessibilidade. Vou definir que essa imagem ela vai ter o 32 pixels de largura e também 32 pixels de altura. Vou duplicar isso aqui, chamar o Facebook, o YouTube e vou editar Facebook, YouTube e vamos ver lá como é que tá ficando. Já começou a aparecer aqui. Vamos terminar de colocar o nosso HTML, depois a gente utiliza. Vou colocar aqui um parágrafo e esse texto ele vai ser Cold Start, todos os direitos reservados. Poderia escrever aqui um texto a mais e tal, para poder ter de fato um parágrafo, mas vou parar por aqui. E vou colocar um telefone supostamente de contato. Aqui eu vou colocar um atributo dentro do href que é o tel. Esse atributo no computador ele não tem muito benefício, mas no celular isso faz com que quando alguém clique no seu link, ele automaticamente abra no celular da pessoa o número que estava escrito ali na tela. Então se você coloca o número aqui certinho, quando a pessoa clicar, já aparece para ela no celular dela para ela poder ligar para o seu número, beleza? Então se eu recarregar a página aqui, já está aqui os nossos elementos, a gente precisa simplesmente estilizar e depois disso a gente vai para o responsivo. Aqui na nossa folha de estilo, eu vou criar mais um pequeno comentário, só para a gente separar, tá? Estilo do rodapé. Salvar e vamos começar falando com o nosso footer. Ele vai ser do tipo display flex. A primeira coisa na verdade que eu quero é que ele seja fixo na parte de baixo da nossa tela. Então position fixed e vou colocar que eu quero que ele fique na parte de baixo, com bottom igual a zero, ou seja, ele fique preso ali embaixo mesmo. Vou definir também que ele vai ter uma largura de 100% na nossa tela. Quando a gente define aqui um position fixed, a gente precisa definir a largura, senão ele não vai ocupar tudo, beleza? E seguindo a utilização do display flex, eu vou colocar que os meus elementos eles vão estar com espaçamento igual entre eles, são 3 elementos, então vai ficar um no início, um no meio e um no final. Eu vou dizer também que eu quero que eles fiquem centralizados e vamos colocar uma cor nesse background do nosso rodapé, como sendo, deixa eu pensar, 3333, um cinza bem mais escuro igual do nosso rodapé. Eu também quero que o nosso rodapé ele não fique com os elementos grudados nele, então eu vou colocar um padding interno de 5 pixels para cima e para baixo e 10 pixels para um lado e para o outro. Por enquanto só, vamos ver como é que estão os elementos.
Prontinho. Percebam que agora eu coloquei aqui, né, o meu número e ele está passando, né, ele está muito grudado em relação à minha borda direita. Por quê? Quando eu defini que eu queria ter 100% de largura e eu coloquei um padding, o padding, além dele criar, né, um espaçamento interno dentro do meu container, ele aumenta naturalmente o tamanho desse container. Então é como se ele tivesse uma largura um pouco maior. Além do 100%, ele vai ter ali mais o que eu defini de padding. Para a gente prevenir isso e não deixar com que o padding influencie na largura do nosso elemento, a gente pode colocar aqui uma propriedade chamada Box Sizing Border Box, em que se eu salvar, percebam que o meu elemento ele voltou. Isso faz com que o padding ele não influencie na largura, então isso não deixa com que os elementos eles saiam da proporção que eu defini. Depois disso, eu vou falar com os meus ícones de rede social. Então, vou falar aqui com a minha classe social icons. Eu vou dizer que os meus elementos eles vão ter um display flex e eles vão ter um espaçamento de 10 pixels entre eles. Vou utilizar tudo aqui do footer primeiro, depois a gente volta e olha. Vou dizer que o link aqui do meu rodapé ele vai ter a cor branca. Ele vai ter um text decoration none para ele não ter aquele traçado azul embaixo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no cabeçalho. Vou colocar aqui uma transition da propriedade color e vou dizer que ela vai ter 1.5 segundos. E vou falar que quando eu passar o mouse em cima do meu link, eu vou ter a cor vermelha. Vamos ver lá. Se eu passar aqui, ok, agora está funcionando. Só que meu texto aqui ele continua preto. Vamos ver aqui. Eu não defini, né, uma cor para o meu footer, para os elementos todos do footer. Eu quero que eles sejam brancos. Então, aqui ele funcionou agora. Por que para o link tinha funcionado? Porque eu coloquei especificamente para o link ter uma cor branca. Então, se eu não tivesse definido isso aqui, ele não tinha mudado a cor. Feito isso, a gente já terminou a utilização da nossa página no computador. O que a gente precisa agora é fazer a responsividade. Se a gente tentar aqui reduzir o tamanho da tela, a gente vai perceber que ele até reduz, mas chega um momento em que ele quebra. Então, isso aqui não é o que a gente está querendo. Beleza? Vamos começar aqui então. Vamos criar aqui uma Media Query para que a gente consiga organizar os nossos elementos em telas pequenas. Então, eu vou setar propriedades de estilo em telas até 768 pixels, né, que é mais ou menos ali um celular com tela maior e alguns tablets pequenos. A primeira coisa que eu quero é que o meu menu ele não apareça. Então, vamos lá, vamos ver. Se eu inspecionar aqui novamente e colocar para ficar responsivo, vocês vão perceber que a partir do 768 ali, ó, ele some. E a gente vai fazer com que ele apareça com JavaScript. Depois disso, eu também vou dizer que o meu mobile icon, que a gente tinha sumido, né, eu quero que ele apareça. E por último, a gente vai criar uma classe que a gente vai chamar ela de menu open, que ela vai ser responsável por exibir os elementos do nosso menu. Então eu vou criar aqui a utilização dela e a gente vai ver como é que vai ficar depois que a gente fizer o nosso JavaScript. Eu vou dizer que os elementos eles vão ficar em bloco, eles vão ter ali um position absolute, vai ter um top ali de 50 pixels, uma margem na direita de 20 pixels, o background desse menu ele também vai ser cinza, ele não vai ficar colado na borda, então eu vou colocar um padding aqui de 10 pixels, se precisar depois a gente aumenta, vou colocar uma borda nesse menu que vai aparecer meio arredondada, e vamos definir os index igual a 2 só para caso exista algum elemento por baixo, para a gente garantir que quando ele abrir ele vai ficar por cima. Essa nossa classe ela vai ter os elementos do nosso menu. Quando a gente estava na versão desktop, a gente definiu que o nosso menu ia ser horizontal. Só que agora eu quero que eles fiquem em pé, um embaixo do outro. Então, para isso, eu vou ter que falar aqui com essa classe menu open, pegando aqui os elementos da minha lista, eu vou dizer para eles que eu quero agora que eles fiquem na posição vertical. Além disso,
eu quero também que cada elemento ele tenha uma margem de um para o outro, né, para baixo de 10 pixels. E também quero que os meus links eles tenham uma cor branca, só para garantir, ok? Feito isso, se a gente recarregar a página aqui, a gente vai ver que naturalmente não aconteceu nada, né? Só o nosso menu ele apareceu aqui porque a gente colocou ali um display block, então ele apareceu, mas ainda assim não está acontecendo nada. Para a gente fazer funcionar, a gente vai precisar do nosso JavaScript. Então, vamos voltar aqui no nosso script e vamos construir mais alguns códigos para fazer esse menu funcionar. Para isso, eu vou ter que escutar um evento do nosso HTML, que é o DOM Content Loaded. O momento ali que o nosso DOM for carregado. Vou criar uma função. A gente vai precisar pegar aqui dois elementos. O primeiro é o ícone do nosso menu mobile, então mobile menu icon, em que a gente vai selecionar ele através do query selector, pegando ali a classe mobile, mobile menu icon e o nosso menu em si. Nosso menu a gente vai pegar também com o query selector, colocando aqui a propriedade de menu. Feito isso, agora a gente só precisa manipular para que o clique faça o nosso menu de fato aparecer. Então, para isso eu vou dizer mobile menu icon. Quando eu clicar nesse elemento, o que eu quero que aconteça? Eu quero que o meu menu seja aberto. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer com que o meu menu assuma uma classe que é a que eu criei ali no nosso CSS, que é a Mobile Menu Open. Prontinho, simples dessa maneira. Se a gente recarregar lá, vamos ver o que vai acontecer. Se eu clicar agora, o nosso menu já está aparecendo, beleza? Então, se eu clicar novamente, ele fecha e agora ele já está responsivo. Clicando, ele abre, mais uma vez ele fecha. Só faltou a gente dizer que a gente quer que o nosso menu ele fique ali com o cursor pointer, né? Então, a gente pode definir lá no nosso estilo aqui um cursor pointer. Salvar e está funcionando, beleza? Por último, só falta a gente fazer a responsividade do nosso rodapé. Aqui, né, os elementos estão sobrependo um ao outro e eu quero dizer que quando eles estiverem numa tela menor, eles fiquem na posição vertical. Então, para isso, a gente pode vir aqui embaixo e colocar para a gente selecionar o nosso rodapé. Eu não vou criar aqui uma divisão de estilo, mas eu vou dizer que o meu footer ele vai ter um flex direction column e um espaçamento em cima, né, do primeiro elemento de 20 pixels. Agora, se eu recarregar a página aqui e colocar aqui na versão mobile, a gente pode ver que já está organizado. Só tem um ponto. O nosso container aqui, ó, ele está ocupando 100% da tela. Isso está fazendo com que o nosso menu, né, ele fique quebrado ali na parte de cima. Então agora eu só preciso dizer para o meu container geral que vou colocar aqui em cima o meu general container. Ele vai ter uma largura de 85%. Se eu salvar, prontinho, agora os nossos elementos já estão organizados e funcionando responsivamente, ok? Então, se eu tirar aqui do responsivo, eu consigo fazer aqui a visualização correta. Percebam que em algum momento, né, o nosso elemento está ficando um em cima do outro. Se vocês quiserem, vocês podem adicionar uma margem para que isso não aconteça e vocês garantirem aí que o rodapé ele nunca sobreponha os elementos, beleza? Mas por hoje é só, a gente passou aí por algumas das principais estruturas para criar uma página HTML e espero ter ajudado. Valeu e até a próxima.